Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por mais este dia, que é um presente que o Senhor nos dá. Dá-nos sabedoria para que possamos vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Envia, ó Deus, o teu Espírito Santo para estar conosco quando vamos meditar na tua santa palavra. Abra o nosso coração e nossa mente para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo, registradas na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6, que diz assim: Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, hoje é dia dos namorados. Já entregou um presente para sua amada ou para o seu amado? Já fez a sua declaração de amor? Amar alguém é um dom que vem de Deus. Você olha para a pessoa e começa a gostar dela e resolve viver com ela até o final da vida. O amor é uma coisa que brota no coração da gente e a gente reconhece sim os defeitos, mas as qualidades da pessoa, e a gente chega à conclusão que vale a pena dedicar a vida inteira para fazer essa pessoa feliz. Quem ama não pensa em si mesmo, mas pensa muito mais em como fazer a outra pessoa feliz. Assim, o amor é um dom que vem de Deus e é maravilhoso. Aproveite hoje para dizer para a pessoa que você ama tudo aquilo que está em seu coração e dizer que ela é importante para você e que você a ama muito. O apóstolo Paulo fala também sobre dons no texto de hoje, mas dons para serem usados por amor dentro da igreja. Lembre que Paulo está respondendo a questões levantadas pelos cristãos de Corinto. A partir do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele orienta sobre os dons espirituais, pois havia muita confusão lá sobre esse assunto também. Paulo diz hoje assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Há confusão também nos dias de hoje quanto aos dons espirituais em muitas igrejas. Alguns acham que todos os que creem precisam ter algum tipo de manifestação visível do Espírito Santo nele, como falar em línguas estranhas. Paulo vai esclarecendo essas dúvidas que tinham os coríntios e também tem muitos cristãos hoje nos textos. O apóstolo Paulo diz em primeiro lugar, no texto de hoje, que os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo e não de acordo como nós achamos que temos de ter para provar que somos cristãos de verdade. Aliás, dons espirituais não são para provar que alguém tem fé, mas para servir a Deus na evangelização do mundo, na pregação da palavra de Deus. Sendo assim, é o Espírito Santo que dá para cada cristão dons para servir a Deus de acordo como ele acha que precisa dar para a edificação da igreja em cada lugar e em cada época. Por exemplo, talvez em algum lugar
seja importante o dom de ensinar a palavra de Deus, o Espírito Santo dá esse dom para alguém. Em outro, o dom de consolar as pessoas que estão tristes. Em outro, o dom de evangelizar. Em outro, o dom de tocar algum instrumento ou cantar. Lembremos sempre que o apóstolo Paulo diz que o dom espiritual é dado pelo Espírito Santo para os cristãos, não para a pessoa apresentar-se aos outros como melhor cristão, mas para edificar a igreja, isto é, para servir a Deus e a proclamação da palavra de Deus. Paulo diz assim: existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. O ser humano gosta muito de se engrandecer. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz assim, eu. Paulo diz que tudo o que fazemos é porque Deus nos deu dons para fazermos tudo para a glória de Deus, nunca para engrandecimento de nós mesmos. E eu lembrei agora de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que iria preparar os corações das pessoas para a vinda de Cristo. João era tão importante que Jesus disse que não havia pessoa, um profeta mais importante do que João Batista. E ele era importante para as pessoas da sua época também. Mas João diz assim dele mesmo em Marcos 1,7: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. E em João 3,30, convém que ele, Jesus, cresça e eu diminua. João queria dizer que ele não era o mais importante, ele era apenas um servo de Deus, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, era o único importante. Por quê? Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu toda a ira e castigo eternos de Deus em nosso lugar na cruz e morreu, pagando nossa dívida com Deus e conquistando para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Assim, Jesus Cristo é o autor da salvação eterna para toda pessoa que crê nele. Graças a Deus, nós somos amados por Deus, salvos por Cristo, e recebemos por graça e amor o perdão dos nossos pecados, a vida e a salvação eterna que o Espírito Santo colocou em nós pela fé. Agora, na fé em Cristo, nós queremos servir a Cristo com o melhor do nosso tempo, dons e habilidades, bens e ofertas, para que essa palavra de Deus que chegou até nós e transformou as nossas vidas, chegue a todas as pessoas deste mundo. Deus nos deu dons especiais, espirituais, para servirmos a Ele junto da igreja, na evangelização do mundo, na salvação das pessoas, pelo anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Estimado irmão e irmã, imagino que você já deve estar se perguntando agora, mas afinal, qual é o dom que eu, como cristão, recebi de Deus para servi-lo junto da minha igreja? A forma de sabermos qual é o dom é tentando servir a Deus junto da igreja nas diversas áreas que ela atua, e assim descobrir qual é o dom e como usá-lo na pregação da palavra de Deus. Mas tem 3 dons que todos os cristãos receberam de Deus e que podem usá-lo sempre: a fé, a esperança e o amor. Dentre os muitos dons espirituais que Deus concede, um dos mais importantes é a alegria. A alegria da salvação é um dom fantástico, que motiva outros que nos cercam a se aproximarem de Cristo, querem nele serem salvos, de terem a mesma felicidade que os cristãos têm. Sejamos pessoas felizes, com tudo que Jesus fez por nós na cruz e faz por nós hoje. Como diz o Salmo número 100,
Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a presença dEle. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dEle. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos deu por graça e amor o perdão dos nossos pecados, a vida e a salvação eterna. Sabemos que nós fomos chamados para te servirmos como cristãos neste mundo, e juntos das nossas igrejas nos unirmos com os dons que o Espírito Santo nos dá, para que a tua palavra continue a ser anunciada para nós e para o mundo, que nós possamos descobrir os dons espirituais que temos e possamos usá-los para servir a ti e levar a tua palavra às outras pessoas. Que a tua presença encha a nossa vida de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.